assim, a gente raramente recebe hoje mais assim a pergunta, cara, eu preciso mudar o frasco do perfume. A pergunta é, o nosso mercado está se transformando, eu estou vendo um novo entrante que tem uma característica de tal forma, eu percebo que tem uma transformação digital que pode mudar a forma como eu vendo, o que eu faço? Uhum, Essa pergunta, ela vem de um outro nível que é o famoso C-level. uhum. É o nível das empresas, independente se ela é gigante ou se ela é Sim, sim, média, sim, sim, sim. mas é um nível que tem uma visão mais abrangente do negócio, né? Hum. Então, o rótulo ou o produto é parte de uma estratégia muito maior. Isso, é um resultado ou é um pedacinho, daquilo que eu quero É, comunicar como geral, e quando a gente começou a entrar nesse mercado, que é o mercado que a gente está hoje, o principal, não diria obstáculo, mas o principal desafio nosso foi esse. Falei, a gente precisa mudar a interlocução, né? A gente precisa subir um nível de interlocução e para isso a gente precisa mudar os nossos códigos, né? Uhum, perfeito. Uhum. Não a forma que a gente fala, não é o ser mais educado, menos educado, Ah, mas você tem que trazer aí um discurso de business, isso. né? Um discurso de entender comportamento humano, outras coisas que estão nesse nível de uma visão muito mais estratégica, e a partir daí a gente consegue pegar projetos que vão sim, lá na ponta, resultar eventualmente num rótulo, num produto novo, num serviço e por aí vai. Então isso é importante, que é a coisa, é meio a descrição tipo Shark Tank, né? Fala, não, legal, beleza, tá muito interessante, mas o que rende isso? Como é que isso pode ser estratégico lá na frente? Como é que isso vai gerar valor para a minha empresa? Valor de resultado e valor financeiro mesmo. Como é que eu investindo nisso? Porque daí isso também começa a mudar muito uma coisa que é importante, que é entender o design não como custo, mas como investimento. Então, eu investindo em você hoje, investindo hoje na Questo Nó, qual o retorno que eu tenho lá na frente? Qual o retorno em potencial? Provavelmente vocês caem nessas questões e falam, olha, esse ativo, isso aqui pode tornar um ativo, você pode conseguir ganhar nessa ponta, pode conseguir fazer uma estratégia desse lugar, você consegue puxar essas coisas. É chegar nesse nível de discurso, né? Por outro lado, ele é muito mais imensurável. Porque quando Tá. você vende um projeto de design de um novo rótulo ou de uma nova embalagem, você consegue, depois de um ano, a empresa, o cliente, consegue medir e falar, pô, realmente, né? A gente fez o projeto lá, que ficou super famoso, que é do reposicionamento inteiro de tônica antártica. Sim, Né? sim, Sempre sim. fez esse case porque ele é interessante, né? A tônica antártica, cara, ela ficava ali no último dos últimos prateleira do supermercado, É. né? E a água tônica, cara, ela é uma marca centenária no Brasil, né? Tem muito tempo. E aí tinha uma outra marca famosa que estava lá em cima, amarelinha, toda brilhante, né? E as duas eram água tônica, né? Mas E o começa com projeto não era S, de por mudar o acaso. rótulo, né? O projeto ele era de business, ele era de reposicionamento, de você reconfigurar que produto é aquele. E foi isso que a gente fez. No final das contas, ele se tangibilizou numa nova embalagem, que é o que foi a primeira coisa Sim, vista pelo mercado, mas na é prática bonitinho. ele é muito mais que uma embalagem, ele é um discurso, ele é uma série de diretrizes de comunicação que foi trabalhado depois pelo cliente, ele é um roadmap de anos, né, na frente, uma visão estratégica. Quais são os novos produtos que vão sustentar esse novo lugar que a marca está? E, puta, virou incrível, né? Hoje você vai lá no mercado, ele está, assim, um degrau acima do É. concorrente amarelinho. E foi até interessante que e aumento de venda, e teve umas coisas, dois dados interessantes. Primeiro que nos canais de Instagram da Tônica, o pessoal falava, nossa, ficou muito mais gostosa. Cara, não mexeu no líquido. Ninguém Sim, mexeu sim. no líquido. Isso Segundo que aí aumentou, é um cara, neuromarketing, né, 20%, cara? cara. É um É, neuromarketing. e aumentou Louco. 20%, não sei o número exato agora, mas as vendas num ano que a venda global de refrigerante diminuiu. Então, isso é muito significativo, né? Essa transformação. Então, isso é mensurável, né? Depois de um ano, você mede. Uhum. Quando você entra com um trabalho estratégico para repensar a cultura de inovação de uma empresa, né, através das lentes do design, cara, não dá para medir. Sim. É como uma empresa vem para a gente e fala, eu preciso repensar a minha área de inovação e daqui a um ano eu preciso saber quais são os novos produtos. Fala, não é assim. Sim. Né? Inovação ainda mais a inovação pelo design, né? A Uhum. inovação é uma palavra
amplo, né, que tem uma sim. mercado. Você pode fazer inovação tecnológica de elementos químicos, você pode fazer... que é o mais fácil de reparar, né? É isso aí. Agora, a inovação através das lentes do design, que você repensa produtos, serviços, posicionamento, etc., cara, pode dar errado. E o nosso trabalho justamente é ter o máximo de informação anterior, de pesquisa, de benchmark, etc., para que aquela mudança que você está se propondo a fazer tenha o menor risco possível. Perfeito. Mas se ela der certo, ela vai te colocar em outro lugar. Perfeito. E tem que ter essa leitura, cara. Se o nosso cliente chega e fala, eu preciso de uma garantia que vai dar certo, a gente declina. Que é uma outra coisa, cara. Perfeito. Aprender a falar não. Sim. Né? Porque se o nosso cliente ele tem uma crença que o nosso trabalho vai ser realmente incrível, transformador e vai dar resultado e vai nos cobrar disso, eu vou falar, cara, pode ser que não. Depende de N outros fatores. Talvez você não esteja preparado ainda para entrar nesse novo lugar. Né? Então, vamos olhar antes para o teu time, vamos olhar antes para ver se a tua marca tem elasticidade suficiente para ser inovadora de fato. Perfeito. Né?